Bom dia, turma do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje é a nossa terceira aula da terceira unidade, certo, pessoal? Na aula anterior, nós estudamos sobre o sistema genital masculino. E hoje nós iremos estudar sobre o sistema genital feminino, certo? Quais são os órgãos que integram esse sistema, quais são as características, o que acontece quando há a maturação desse sistema. Primeiro, é válido lembrar o seguinte, né? Como nós já vimos, a maioria das mudanças que acontecem na puberdade, elas estão relacionadas ao amadurecimento dos órgãos reprodutivos, ou seja, esses órgãos eles possibilitam aos seres humanos gerar filhos, dando assim continuidade à espécie. Então, no sistema genital feminino, a principal característica do amadurecimento desse sistema é a ocorrência da ovulação. Então, qual é a principal característica do amadurecimento do sistema genital feminino? A principal característica é a ovulação, seguida da menstruação, tá? Que nós também falaremos sobre isso na aula de hoje. Quando a menstruação ocorre pela primeira vez, que é chamada de menarca, é interessante e também os demais profissionais de saúde orientam que procure um especialista na saúde dos órgãos reprodutores femininos, e o nome desse especialista é ginecologista, tá? Lembrando que o acompanhamento desse profissional, acompanhamento pelo ginecologista, é muito importante para a saúde feminina, para conhecer melhor os órgãos que integram esse sistema e acompanhar para ver se está tudo ok, tá? Vamos conhecer os órgãos que compõem, ou seja, quais são os componentes do sistema genital feminino. O sistema genital feminino ele é formado pelo útero, pelas tubas uterinas, pelos ovários, pela vagina e pelo pudendo feminino. Deixarei um arquivo com ilustrações e informações mais precisas, mais detalhadas sobre cada um desses componentes. Vocês devem fazer a leitura com bastante atenção, tá? Porque lá tem informações mais detalhadas, a função de cada órgão e também uma ilustração. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que o que indica o amadurecimento do sistema genital feminino é a ovulação? Então, na puberdade, inicia-se o amadurecimento dos gametas femininos nos ovários. Lembrem-se, os gametas femininos ficam nos ovários. A gente fala nos ovários porque temos dois, ou seja, as mulheres possuem dois ovários, tá? Um do lado direito e um do lado esquerdo. Depois vocês podem perceber na ilustração. Isso ocorre por causa de hormônios sexuais que causam o amadurecimento e a liberação periódica desses ovócitos, em geral um por mês, tá? E aí esse ovócito ele é liberado pelo ovário e captado pelas fímbrias de uma das tubas uterinas e é transportado para seu interior com a ajuda do epitélio ciliar. E esse processo de amadurecimento e liberação de ovócitos é a ovulação. Lembrem-se, o amadurecimento e a liberação do ovócito, que é ovulação e não menstruação, tá? Menstruação é outra coisa, já a gente fala. É importante também frisar uma coisa para vocês. Existe um mito é algo que não é verdade, não é isso? Que na primeira menstruação, ou melhor, na primeira relação sexual, presta bastante atenção, é um mito de que na primeira relação sexual não é possível engravidar. É possível sim. Por quê? Desde que a mulher ela tem o amadurecimento do óvulo, ou seja, a ovulação, ela é capaz sim de gerar descendentes. O que é a menstruação? A menstruação ela é a descamação do revestimento interno do útero, que é o endométrio. E essa descamação, quando ocorre, ela é acompanhada de sangramento pela vagina e dura em torno de 3 a 7 dias. Como eu havia dito a vocês no início, a primeira menstruação chama-se menarca. E quando cessa o período menstrual, ou seja, quando cessa o ciclo menstrual, nós dizemos, ou
cientificamente falando, que a mulher entrou em menopausa. E esse período de menopausa é uma disfunção hormonal na maioria das mulheres, na maioria dos organismos, e uma desregulação do fluxo sanguíneo e também do ciclo menstrual. Na verdade, o que é esse ciclo menstrual? O ciclo menstrual, ele começa com o primeiro dia de fluxo, ou seja, o primeiro dia de sangramento, que é o dia primeiro e dura em torno de... E pode durar de 23 a 36 dias, certo? Mas não quer dizer que esse aí é o sangramento, não, né? Nós vimos que o sangramento é de torno de 3 a 7 dias. E aí, quando tem início de outro ciclo? Os ciclos menstruais, eles costumam variar e ter intervalos maiores logo após a menarca, que é a primeira menstruação, e pouco antes da menopausa, são regulados por hormônios e nesse período a produção de hormônios está alterada, como eu havia dito a vocês. Após a menarca, há uma tendência à regulação e durante a menopausa há uma tendência de desregulação. Essa é informação muito importante, presta bastante atenção. Uma vez que os hormônios deixam de ser produzidos, lembrem-se, no sistema genital masculino nós falamos sobre a testosterona, lembra? E no sistema genital feminino nós devemos lembrar que os hormônios é progesterona, tá? E estrogênio. Outra informação bastante importante. No período em que ocorre a ovulação, esse período é chamado de período fértil, é considerado de período fértil. O que significa o período fértil? É quando a mulher tem mais possibilidade de engravidar, tá? Pois os ovócitos, eles podem ser encontrados pelos espermatozoides na tuba uterina. E se for fecundado, aí nós temos a possibilidade de um novo descendente, uma perpetuação da espécie. Nas aulas seguintes, nós iremos falar sobre a fecundação e sobre gravidez, tá? Uma vez que já conhecemos sobre os órgãos, os sistemas, tanto masculino quanto feminino, tá bom? Na aula de hoje, deixarei o arquivo para que vocês façam o estudo e, em seguida, a atividade avaliativa. Lembrem-se, realizem as atividades dentro do período. O aluno que não realizou a atividade no dia da aula por algum motivo que seja possível de justificativa, você tem até 7 dias para realizar. Caso contrário, infelizmente, expira do sistema e você não vai ter acesso à atividade avaliativa. Você terá acesso à videoaula, mas a atividade avaliativa não, tá bom? Então, se você tem colegas aí do 8º ano que não está realizando, infelizmente, a Pro não vai poder reabrir essas atividades para vocês. Então, semanalmente tem atividade. E isso para todas as disciplinas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.